Podblé, podcast do Candomblé e das religiões de matriz africana, do Ixexê, do Ifaísmo, da Jurema, da Umbanda, da Quimbanda, de todas as manifestações de matriz africana aqui na diáspora. Patrocínio da Unira Calçados, aquela que veste os pés dos grandes sacerdotes do Brasil, da Pilão de Ouro, da Velas Invicta, e Leaxé e Doutor Zé Pelita, que também é uma loja fantástica lá em Osasco. Hoje, a gente tem aqui a presença de um jovem sacerdote, eu chamo assim com todo respeito, acabei de dizer para ele agora em off, que é a idade do meu filho, e que tem 27 anos de idade e 24 anos de iniciado no culto de Ifá. Babá Mike, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho, é um prazer estar aqui com vocês e fazendo isso que eu gosto muito, que é falar sobre a cultura dos orixás, que é falar sobre o culto iorubá, né? Eu acredito que isso aqui é muito importante. Então quero parabenizar o senhor por esse trabalho, né? De colocar a cultura para frente, porque isso é importante, né? Hoje em dia eu sempre falo que a gente tem oportunidade de passar mais adiante ainda conhecimentos, entendimentos, né? O que não se podia fazer no passado, hoje a gente pode aí levantar um pouco mais ainda a nossa cultura, colocar ela um pouco mais vista, né? Então, quero parabenizar aí o seu trabalho e dizer que isso é muito bom. Muito obrigado, Babá Mike. Olha só, jovem, né? Isso é muito jovem. E muito jovem também ingressou no culto. Nunca teve contato com o candomblé? De iniciação, assim? Não, nunca fui iniciado no candomblé. O meu pai carnal, sim, né? Meu pai carnal foi iniciado no candomblé e na década de 90 ele conheceu o culto a Ifá. Então ele adentrou ao culto e depois colocou eu, aos 3 anos de idade, na época, que foi em 1997, para se fazer o Ifá. Então, desde aí, nós ingressamos nesse culto, que é o Ixexê, né? O culto aos orixás da forma Iorubá. Então, quer dizer, da forma Iorubá não, né? Da forma como que se faz lá na Nigéria. Na Nigéria, Isso. Então, desde então eu venho aí praticando, estudando, pesquisando, né? Hoje eu tenho um trabalho aí de pesquisa sobre o culto aos orixás que se perderam, orixás que muitas vezes a gente não consegue, nunca ouviu falar, mas que existem, que são cultuados por famílias em terra iorubá. Então, hoje eu tenho um papel aí de pesquisar e trazer esses orixás, eu digo que essa cultura maravilhosa para o povo, né? Para geral, porque o orixá é para todos nós, né? Ele não é nem para o branco, nem para o preto, ele é para toda a sociedade, para toda a humanidade. A gente vai falar esse negócio de branco e preto. Guarda aí, que vai ser importante, vai ser bom, vai ser polêmico. Me dá o meu copo aqui, meu filho. Pode aparecer. Esse rapaz aqui é o rapaz da produção. Obrigado, viu? Sofreu algum tipo de preconceito dentro da religião? Por ser uma pessoa de pele clara? Não sei se o senhor é afrodescendente, porque na verdade nós vemos no Brasil, né? O fato da pessoa ter a pele clara não quer dizer que ela não seja afrodescendente. A minha mãe é negra. Sim. Né? A minha mãe é negra e meu pai é branco. A sua mãe pode ter sofrido preconceitos que o senhor não sofreu. Sim. Quando a gente fala sobre isso, mas eu quero perguntar assim, o senhor sofreu preconceito por ter a pele clara? Então, de alguma forma, no contexto geral? Eu acredito que lá na África? Não, em terra iorubá, por onde eu passei, eu acredito que eu deixei o meu nome, a minha alegria, porque eu sempre fui muito dedicado ao culto iorubá, sempre fui dedicado aos orixás. Então, desde quando eu nasci, o meu pai me colocou para estudar o culto dos orixás. Então, eu fiquei todo o tempo em viagens com africanos. Foi rebelde nesse período? Quando você era novo? Porque o meu filho, de Logoedel, ele é meio rebelde. Eu forço estudar e ele dá uma corrida pros bailes, né, da vida. Eu vou te falar, e até hoje eu fujo pra macumba.
Se falar para mim, olha, tem uma macumba aqui, eu vou para lá. Eu prefiro 1000 vezes estar dentro do orixá do que numa festa, numa Não, farra, nesse sentido o meu também é. Foge pra macumba. Estudar é querer. Agora, Aperto. sim, e eu estudei com o Yorubá, né? Então, assim, pra gente aprender o Ifá como o Yorubá, a gente apanha bastante. Então, eu apanhei bastante com ferro, com facão. É mesmo? Me conta isso. Apanha? Apanha. Literalmente? Apanha. Então, assim... Isso lá na Nigéria? Em terra Yorubá. O senhor ficou quanto tempo lá a primeira vez? Então, eu fiquei indo e vindo. Eu ficava 3 meses, depois vinha, depois os africanos, o meu pai trazia os africanos para continuar o estudo aqui comigo, aqui no Brasil. Então, que nem ano passado eu fiquei 5 meses lá, e aí eu pude fazer bastante pesquisas, enfim. Então eu fiquei a minha vida toda fazendo esse intercâmbio com os iorubás, até mesmo por conta do idioma iorubá, para que eu pudesse aprender a falar corretamente com o sotaque, a entonação, porque o iorubá ele é uma língua bem tonal, né, que uma palavra pode significar diversas coisas, que o que vai diferenciar é a entonação. Então, eu nas aulas que eu dou de Yorubá nas turmas em Minas Gerais, eu falo que Yorubá tem o trem. Você sabe o que é o trem? Não. Do mineiro? O trem do mineiro é a palavra trem, que pode dizer 1000 coisas. Sim, exatamente. Se eu pega esse trem para mim... Exatamente. Aquele trem que a gente comeu estava bom. Esse aí, Yorubá tem muito trem. Sim. Por conta da entonação, na verdade, uma palavra que quer dizer 1000 palavras. Você está corretíssimo nisso. Sim. Então, nesses 5 meses agora, só foi por conta da pandemia que ficou lá? Isso. Na verdade, eu fui levar um grupo, né, de pessoas, como todo ano eu levo, para essas pessoas passarem por alguns rituais, conhecerem também templos religiosos que são importantes, né? Eu acredito que para todas as pessoas que cultuam os orixás, que seja do candomblé ou que seja do ifá, eu acredito que essas pessoas deveriam aprender um pouco da raiz, da onde começou, da onde veio o culto, e ir lá conhecer e saudar Oxum, aonde é o santuário principal dela, e saudar Xangô, onde é o santuário dele, e cultuar Exu, saudar Exu, onde é o santuário dele. Então, eu acredito que isso é uma experiência fantástica. Então, ano passado, assim como todos os anos eu levo as pessoas, a gente estava lá com um grupo e acabou ficando preso por conta da pandemia lá. Ou seja, encerraram os voos, o aeroporto ficou fechado e a gente acabou ficando aí 5 meses e pouco lá. Em terra Mas Yorubá. foi bom, né? Eu acredito que assim, particularmente lá em casa não é tão ruim não, né? A gente tem uma comodidade melhor do que o normal. Então, acredito que é mais as pessoas em questão, a saudade da família. A família de vocês tem casa própria lá? Sim, a gente tem. Do seu pai, sua? No caso, eu construí lá pude construir um templo ao qual eu levo as pessoas. Ajudei a construir esse templo e hoje nós estamos aí num projeto de fazer um templo voltado para as pessoas estrangeiras que querem conhecer. Então hoje eu tenho um projeto lá dessa construção do templo, a gente já tem até o terreno lá e a gente está nesse projeto para construir um templo onde esse templo possa ficar aberto para todos os estrangeiros que queira conhecer. Então eu quero montar algo diferente lá, algo cultural, não somente religioso, como cultural, enfim, para nós que estamos acostumados com a fé, poder ir lá e entender um pouco daquilo ali. Porque a cultura iorubá, ela é muito voltada exatamente à cultura, o que se diz cultural, né? E a cultura, ela não tem a ver com a fé. O brasileiro, nós cultuamos orixá com a fé. Sim. O orixá, ele faz parte da nossa fé, ele faz parte daquilo que nós cremos, daquilo que nós louvamos, daquilo que nós
amamos. O Yorubá é o dia a dia. O Yorubá é o dia a dia. O orixá, ele faz parte do dia a dia. Então, muitas vezes, uma pessoa, quando vê, ela se assusta. Muitas vezes não é religião, é o dia a dia. É o dia a dia. O cara tá ali, ele tá ali de shorts, ele vai... Ele sem camisa, ele vai, parte um obi, tá tomando uma cerveja, ele vai lá dar no Ifá também. Isso. E fala, toma aqui comigo, vamos por assim, né? Sim. Então, assim, nós, o brasileiro, quando ele vê isso daí, ele toma um susto, principalmente... Os de fé, os religiosos. Sim, aquela pessoa que tem fé. Né? Eu levo muitas pessoas que são de candomblés, né? Eu sempre falo que o meu templo, ele é 90% de sacerdotes. Hoje, meu templo de Ifá, ele é 90% de sacerdotes. Então, que são de candomblé. Sim. E de umbanda. Então, essas pessoas, elas, para elas é uma experiência fantástica. Às vezes tem um sustinho aqui, um sustinho ali, mas eles acabam aprendendo e vendo. E aí o seu tempo, né? E você leva pessoas como guia, de alguma forma, assim, algumas pessoas para conhecer? Geralmente, essas pessoas que eu levo são pessoas que já fazem parte do templo. Mas se alguém que não faz? Aí a gente pode ver de alguma forma para colocar junto. Por conta desse templo que você está dizendo que está construindo lá, para receber as pessoas. Sim. Não tem que ser obrigatoriamente do seu templo aí nesse. Não. Esse templo que eu estou dizendo que eu tenho um projeto lá, desenvolvendo isso, é justamente para deixar um templo aberto para todas as pessoas. Não só do Brasil, como do mundo. Hoje em dia, a Nigéria, ela tá, assim, um dos lugares assim que vai gente de tudo quanto é lugar do mundo, né? Da Holanda, Alemanha, Estados Unidos, Espanha, atrás da cultura iorubá. E isso é uma das coisas que eu foco bastante lá, em falar para os iorubás, porque eu sempre falo, olha, os brancos estão vindo para cá resgatar a cultura que é de vocês, porque vocês estão deixando a cultura se perder. Hoje a gente vê as igrejas lá, eles gritam como se a igreja fosse a salvação daquele povo, da miséria, da pobreza. Então, uma pessoa que não tem estudo, ouve você dizendo que aquele culto vai te tirar da pobreza, vai te tirar da miséria, vai te tirar daquilo ali, vai te dar uma vida rica, uma vida próspera, que você vai poder viajar para outro país. Teologia da prosperidade. É isso aí. O que aquelas pessoas fazem? Elas vão atrás da onde está dizendo isso. E aí, nisso, o nosso culto, que é o culto raiz da Nigéria, que é o culto raiz do mundo, né? Está se perdendo. As pessoas estão migrando para outras religiões, as religiões dos brancos. Né? Eu até, em uma das entrevistas que eu dei lá no jornal da BBC, na Nigéria, foi exatamente a respeito dessa questão, dos brancos estarem resgatando a religião que eles mesmos muitas vezes estão deixando escapar, se perder. Você não acha que isso é apropriação cultural? Olha, o que você entende de apropriação cultural, Babá? Então, olha, essa questão da apropriação cultural, eu não acredito que seja do branco com... não é dessa que eu estou querendo dizer. Sim. Do branco para com o negro. O que nós vemos hoje em dia, existe um movimento de sacerdotes negros no Brasil, e eu me incluo entre alguns intelectuais negros, escritores, e inclusive para do movimento negro. Hoje nós vemos aí templos, no contexto, não vamos rotular o templo de Ifá ou do Candomblé, sei lá o que for, onde os sacerdotes são brancos e você olha para a comunidade, ela vai cada vez clareando, cada vez mais. Você não vê dentro daquele suposto templo a comunidade negra, o povo preto, no modo geral, ali dentro daquela comunidade do culto de orixá. E a gente vê que esses templos têm uma ascensão financeira maior. A gente vive num país onde o preconceito velado e às vezes até explícito, e é lógico que o senhor de pele branca tem muito mais oportunidade do que eu de pele preta. Eu, vestido de sacerdote, ou melhor, com uma roupa tradicional iorubá, né? Porque isso aqui não é roupa de sacerdote, eu sempre falo isso para o povo, é roupa do dia a dia. Uhum. E o senhor vestido de sacerdote, num país preconceituoso como o meu, o senhor sofre muito menos preconceito por ser branco do que eu por ser preto. Ou seja, a religião de preto
que o branco entrou meio que na cabeça desse apropriador, deu uma melhorada na aparência, vamos dar um exemplo assim, e nos frequentadores, no nível dos frequentadores, deu uma urbanizada, tirou da terra batida, porque lá na África só vai para terra batida, né? E colocou um piso espelhado e deixou tudo limpinho, não que o terreiro do negro do meu avô, por exemplo, há 60 anos atrás não era limpinho, mas era na terra batida, né? E ficou mais acessível a quem tem determinado nível financeiro. E os sacerdotes negros ficaram pro passado, lógico, tirando o sacerdote africano negro que vive na África. Isso é apropriação cultural. Agora existe, na minha visão, uma outra apropriação cultural positiva, porque tem dois lados da coisa. Onde você se apropria do que você recebe como herança, por exemplo, você recebeu como herança essa religião, essa fé, né? Vamos chamar de essa fé, se apropriou dela, estuda, continua estudando, nós devemos continuar estudando todo dia, luta para manter ela viva e prepara ela, acredito eu que seja a sua intenção, para entregar de novo para o povo preto. Sim. Então tem dois tipos de apropriação. Não sei se o senhor me entendeu no que diz respeito. Sim. É exatamente por conta dessa luta que eu falo lá na Nigéria, justamente em todos os sábados nós temos as reuniões que nós chamamos de Josin. E uma das coisas que eu prego bastante para aquelas crianças que estão nascendo, que vão para aprender um pouco sobre o orixá, é sobre a importância de eles não deixarem morrer a cultura deles. Que eu, como um branco, sou apaixonado pela cultura iorubá. Eu, como branco, sou apaixonado pela cultura iorubá e acredito que não seja uma cultura negra, porque cor não tem a ver com fé. Quando eu falo que eu cultuo o orixá, eu estou dizendo que eu cultuo o sagrado. O sagrado ele não tem raça. O sagrado ele vem dependendo da minha fé. Então, os orixás, para mim, é tudo na minha vida. Um adendo. Mas é um professor que vai falar para o senhor. Cultura tem etnia. Cultura tem etnia. Fé não. Sim. Assim, a senhora fala, é a cultura do povo iorubá, é a cultura negra, do povo preto iorubá. Sim. A fé não tem cor, né? A fé é... Mas quando nós falamos usado. de Deus... Não tem cor. Não tem cor. Quando a gente fala de cultura. Quando cultura nós falamos tem, de orixá, né? quando nós tiramos o orixá da parte espiritual, da parte religiosa, da parte fé, nós colocamos ele na parte cultural. A fé não tem cor. A cultura Agora, tem, quando né? eu carrego comigo que o que eu pratico não tem a ver com cor, e sim com o sagrado, com a fé, o sagrado ele não tem fé raça. não tem cor. Eu só fiz a divisão lá dentro. A cultura tem. A cultura indígena é a cultura do índio. Sim. Né? Não tem jeito de alguém se apropriar da cultura do índio, né? Pataxó, por exemplo, e dizer que aquela cultura não é daquela etnia, porque cultura não tem cor. Não, cultura tem etnia. Tem uma história a ser respeitada, sofrimento, guerras, tudo isso faz parte disso. E muitas dessas guerras foram por conta de cor, por conta de opressão e tal. Agora a fé não, né? Agora quando o senhor cultua, estou dando exemplo de uma outra cultura, quando o senhor vai lá rezar para Tupã, Tupã é Deus, então ele não tem cor. Ele é o criador de todos. Ela é do mar e é criador de todos. Eu acredito, e o senhor acredita que é o berço da humanidade. Sim. Os povos iorubás da criação. Então, é o berço da humanidade branca, da humanidade vermelha, da humanidade amarela, no contexto geral. Sim. E Irumolé não tem cor. Agora, Telaocô, né, andou na terra. Xangô teve vida e cor. Agora, assim, nós somos descendentes de algo, né? Se eu tenho em mente que o berço da humanidade é o povo iorubá, então eu posso ter total certeza e clareza que eu sou descendente desse povo. Sim. Eu faço parte disso, assim como qualquer outro ser humano. Por isso que eu disse para o senhor que existe dois tipos de apropriação. Sim. A sua visão é do estudioso. Então,
só parte de um princípio de estudo para entender tudo esse contexto e nunca teve na sua vida alguma forma de preconceito que parte do senhor. Sim. Mas existe o preconceito que parte dos outros. Ah, sim, Né? tem. E existem pessoas que se aproveitam dessa questão para se apropriar. Não sei se o senhor gosta de história, no contexto geral. Gosto. Assim, não só dos povos iorubás. Então, se o senhor pegar a cultura do negro no Brasil, o senhor vê que parte dela, uma pequena parte dela, quando foi apropriada, ela muda, ela fica comercial, ela transforma pessoas em pessoas ricas, etc. Enquanto ela foi do negro, do recôncavo, ela era só a cultura. E aí, quando ela é apropriada, ela vira uma indústria. O carnaval, por exemplo. Vamos dar um exemplo do carnaval carioca ou paulista. É uma indústria que é apropriada. Foi apropriada. E assim, tentam fazer com diversas outras culturas. E as religiões de matriz africana, nós vemos dois tipos de religiões. Eu tenho um sacerdote, eu não vou tratar com nomes. Um sacerdote do Ixexê, que eu vejo ele indo 2 vezes por ano na África, levando alimento, levando comida, ajudando a construir casas, ajudando o povo carente lá. E é totalmente soberbo no Brasil. Eu disse para ele que é meu amigo particular também, independente da tua atitude. Lá você quer comprar o povo. Porque se você fosse uma pessoa que quisesse ajudar, você vive do lado de uma comunidade que tem gente aqui, na rua de trás da sua casa, uma comunidade carente, que tem a mesma fome, talvez, e está do lado do seu grande templo, a mesma fome, que tem esgoto a céu aberto, que dá criança, que não morre de ebola, mas morre de outras doenças. Então, eu quero ser rei no Brasil e sou caridoso no território urubá. Eu, particularmente, vejo isso como uma incoerência. Né? Sim, é incoerente. Totalmente. Aquele que quer ajudar, ele ajuda sem olhar quem. Né? Não porque eu quero chegar na terra iorubá, eu tenho que ajudar somente os iorubás. Então, se tudo for para tocar no ponto, que esse é um povo muito pobre lá, como o senhor mesmo falou, tem essa questão do cristianismo, das igrejas, e também tem os aproveitadores que partem das diásporas, que chegam com alimento, com comida, com não sei o quê também. Para comprar da mesma forma. Da mesma forma. Da mesma forma. Então eu acho que assim. E o senhor chegou a ver isso com os seus olhos lá? Eu já vi. Eu já vi isso acontecendo em terra iorubá. E eu acredito que esse escambo ele não pode acontecer, né? Eu acredito que a cultura do branco, ela é muito ligada a essa questão do escambo, da troca, de eu te dou isso, você me dá aquilo que eu quero, né? Ou seja, você não tem um espelho, eu te dou um espelho, mas você me dá aqui 3 rezas de Xangô. Então, isso é um escambo que relata aí o começo da escravidão, né? Onde tudo começou. Né? Então, eu acredito que, enquanto isso partir dos estrangeiros que vão para a África, porque, querendo ou não, muito estrangeiro vai para a terra iorubá para querer comprar a cultura deles. E é o que eles mesmos falam. A gente cobra mesmo caro, muitas vezes não passa o fundamento, não passa a palavra-chave, não passa o que tem que passar de verdade. Passa às vezes nada, né, babá? Não porque passa, afinal você não fala a língua local. Sim. E lá como cá, e eu estava falando isso com o babá Jimmy aqui ainda agora, tanto lá como cá tem espertos também. Sim. E a fome faz as pessoas ficarem bem espertas, né? Sim. Então, como você não fala a língua e eu te peço para você me dar uma reza de Xangô e eu não conheço a tradição, eu falo qualquer meia dúzia de bobagem para você lá, pego o que você quer me dar. Exatamente. E você traz aquilo do seu país e continua repassando para os outros, né? Porque muitos iorubás têm esse entendimento que o estrangeiro vai lá para comprar a cultura dele. Então, assim, eu acredito que existem diversas outras formas que nós podemos levar a cultura dos orixás. Né? Eu, por um exemplo, eu tento de todas as formas levar um conhecimento da cultura iorubá para todos nós, né? Passando uma cultura, um entendimento milenar,
Entendimentos que muitas vezes eu sempre falo que a gente não precisa de muito para poder a coisa ser funcional, né? Orixá é simples. Então, assim, eu sempre falo, a resolução do seu problema, muitas vezes, ele pode estar no seu próprio quintal, com uma folha, que se você tem um entendimento de um povo que tem uma sabedoria milenar, que soube sobreviver, que soube resistir a tempos ruins, a dores, enfim, doenças, e com uma folha eles resistiram, a gente pode mudar muitas coisas. Então, a cultura iorubá, né, ela é uma cultura rica em conhecimento, ela é rica para aquele que quer aprender, para aquele que quer buscar de alguma forma evoluir os seus conhecimentos. É claro que para uns a verdade é uma e para outros a verdade é outra, né? Inclusive lá no território iorubá. Inclusive lá no território iorubá. É por isso que eu sempre falo, sempre que eu vou dar uma palestra, eu sempre falo que eu quero sempre aprender com as minhas palavras. E que eu sempre falo que eu estou aqui, mas não para falar a verdade absoluta de nada. Por quê? Eu mesmo quero aprender com aquilo que eu falo, porque falar é muito fácil. Agora, o difícil é a gente colocar em prática. Falar, a gente fala a qualquer tempo. Agora, colocar em prática aquilo que você fala, você vai ter que se esforçar. E esse esforço, a população ela não está acostumada a ter e a fazer, né? E é por isso que hoje em dia eu vejo que as pessoas estão descrentes, estão perdendo as suas fés, estão perdendo a sua direção, porque exatamente elas estão deixando com que essas situações sejam maiores do que elas, né? Enquanto eu souber que eu tenho uma força que me mantém vivo, é a ela que eu vou recorrer para todo tipo de situação que eu tiver, né? Eu sempre vejo que muitas pessoas, por um exemplo, perguntam: ah, babá, eu fiz Xangô, mas eu sou de Exu. Xangô é ruim na minha vida, né? Eu sempre falo que quando eles falam, mas o senhor é de qual orixá? Eu falo, olha, eu sou de todos, eu sou filho dos orixás, né? Tudo bem que eu sou de Exu, mas eu falo, eu sou filho de todos os orixás. Por quê? Porque quando eu preciso de paciência, quando eu preciso de tolerância, quando eu preciso de caminho, eu vou recorrer a Exu. Quando eu preciso de trabalho, quando eu preciso de evolução, de progresso, eu vou recorrer a algum. Quando eu estou melancólico, eu vou me recorrer a quem? Obaluayê. Então eu sou filho dos orixás. E todos são. Todos nós. É uma questão ainda de cultura. Essa é uma das filosofias do povo iorubá, de que a gente busca em cada caminho de um orixá desse solução para cada questão, e nada tem a ver com iniciação no culto de um orixá ou iniciação no culto de outro, mas que não é porque você não é iniciado no culto, não é porque eu não sou iniciado no culto de Obatalá, no Amor Exu, fui iniciado no Candomblé e no Ixexê, para o mesmo orixá. Eu acho que quem olhou quando eu fiz santo aos 6 anos no Brasil, estava com a vista muito bem lavada, porque depois, lógico, depois o Arabá, Salawa de Sarungunandê, no momento de minha iniciação para Exu, no culto tradicional, é Exu mesmo, eu acho isso importante. Eu estava pronto para qualquer coisa, na verdade, está com meu coração aberto. Se eu tivesse sido iniciado de Exu no Candomblé e fosse ser de Ogum, de Xangô, no culto, estava com o coração aberto. Mas eu fiquei muito feliz, fui feliz, né? Eu sou Babalaô, eu sou Lorixá, e por não ter caminho de Babalaô também, fiquei mais feliz ainda, porque eu sou Lorixá, amo o culto de Orixá. Isso é uma questão importante a gente falar, porque as pessoas, elas acreditam que somente porque você é iniciado em Ifá, você é um Babalaú. As pessoas acham isso. É muito importante a gente deixar claro
que uma iniciação em determinada divindade, em determinado orixá, ela não te qualifica um sacerdote daquela divindade. Eu ia te perguntar do Oiê. 27 anos de idade, 24 no culto, quando chegou o Oiê? Quando estava pronto? Quantos anos? Eu recebi um Oiê em Ibadan tem 4 anos atrás, quando eu recebi o Oiê de Bassorum Awo, né? Esse Oiê, esse título foi dado, entregue pela minha militância ao defender a cultura dos orixás, a levar a cultura dos orixás para diversos países, que hoje é o qual eu trabalho, né? Levando a cultura dos orixás. Então, esse Oiê foi dado mesmo por essa questão de militância aí sobre a cultura dos orixás. Você, Babá Mike, é uma pessoa de redes sociais, né? Uma pessoa de mídia, né? Oh, perdão. De mídia. Você não acha que é uma pessoa de mídia? Ou você acha que não? Ou você acha que a mídia chega natural? Não é porque você é uma pessoa de mídia. Eu acredito Eu que... sou uma pessoa de mídia social. Né? Eu não tenho vergonha de ser uma pessoa de mídia. Não estou dizendo que você tem. Não tenho vergonha de divulgar o trabalho que eu faço, o que eu gosto, o que eu acredito. E isso dá certa visibilidade para minha pessoa, de alguma forma. E você é uma pessoa de mídia? Então, eu acredito que eu estou na mídia, né? Eu estou na mídia levando essa... Eu acho que o nosso país é um país muito carente de informação. A cultura dos orixás, ainda ela é muito carente de informação. Porque as pessoas elas estão o que elas sabem hoje da cultura dos orixás é que muitas vezes ela vai fazer uma pergunta e ela não vai ter a resposta. A resposta que ela vai ter é simplesmente ainda não é a sua hora. Ou vai chegar o seu tempo. E isso acontece até hoje, né? Por coisas que são simples e que eu acredito que nós, seres humanos, nós também temos que ser verdadeiros. Aquilo que eu não sei, eu também posso falar, eu não sei. Eu nunca tive problema em falar em uma entrevista aquilo que eu não entendia ou aquilo que eu não sabia falar, eu falar assim, isso daí eu não sei. Nunca ouvi. Mas Então, o assim... senhor foi treinado pelo Yorubá mesmo, que o senhor tá que nem um babadinho, parecendo um bagre ensaboado. Eu pergunto, a pessoa dá uma escorregada. É uma pessoa de mídia? Então, eu me considero uma pessoa na mídia Não, hoje. na mídia é uma coisa. Eu quero saber se o Então, senhor é uma pessoa de mídia. Se o senhor, por si próprio, se divulga o seu trabalho. Né? Porque, por exemplo, agora o senhor está tendo uma mídia que foi até o senhor. sim. Né? Mas o senhor tem as suas mídias sociais? O senhor é uma pessoa de redes sociais? Sim, de mídia? eu gosto Existe a mídia do seu tempo? Sim, eu gosto, por exemplo, o meu Facebook, que é o Mike Figueiredo, né? Que é Babá Mike Figueiredo. Na verdade, o Facebook, ele não tem o Babá, ele é Mike Figueiredo Gomes. E ali é onde eu posto bastante texto sobre os orixás, que é onde as pessoas gostam. Instagram? O Instagram eu tenho também, que é Mike Figueiredo, mas é pessoal, né? Eu não posto questões religiosas, mas o dia Tem a vida dia pessoal, ali... papai? Então, não tenho muito não, mas é Sai, passeia? muito difícil, Quase nunca. quase nunca. Beber não bebe? Um pouquinho às Namora? vezes, sim. Namora muito ou namora pouco? Ah, Namorador, já teve muitas namoradas aí nesse período. eu já tive já algumas, assim. Na Mas Nigéria? hoje, não, Nigéria eu nunca tive Hoje tá solteiro, Não, hoje eu tenho minha esposa. casado. Sim. Ah, por isso você não quer dizer que já foi namorador, né? Entendi, tá correndo da coisa. Ó, faz pouco tempo, o senhor foi convidado para uma live, para uma loja, e teve lá um bate-papo com um sacerdote, que eu achava que não tinha nada a ver, né? Porque um sacerdote da sua estipe e um outro sacerdote são duas pessoas totalmente diferentes. Deu uma saia justa pro senhor? Foi ruim? Não, na verdade, assim, dentro do meu entendimento, eu pude responder tudo aquilo que foi me perguntado. Agora, se você acredita no que eu falo, é uma coisa, né?
se você me faz uma pergunta e eu te respondo, você tem direito de acreditar no que eu te respondi ou não. Só que você não pode dizer que eu não te respondi. Mas as suas respostas não saem do nada, né? Baseada em São estudo, baseadas em viagem, estudos da minha do vida, dia a dia. do dia a dia. Eu tô dentro da cultura iorubá desde quando eu nasci. Então, assim, as minhas respostas elas são baseadas dentro de um estudo ao qual eu obtive com diversos sacerdotes de diversas cidades diferentes em terra iorubá. Não foi um sacerdote. Para ver Então, as diferenças e achar uma linha, né? exatamente, inclusive em Oió, que eu tenho os Que é a meus... minha nação de candomblé no Brasil, Oió, e a cultura que eu acredito, que desse grupo étnico. inclusive em Oió, que são os sacerdotes ao qual cuidam dos meus filhos lá na África, Babá Xangô, em Oió, ele que cuida dos meus filhos, cuida de mim também, da parte de Xangô, inclusive Iá Iemanjá também, a Uni Iemanjá, que é a Elegum de Iemanjá de Oió também, ela que é a sacerdotisa dos meus filhos, de Iemanjá, de Ebé, junto com o grupo das Yalorixás de Oió também. E nós nos falamos todos os dias. Então, assim, houve também alguns atritos na internet onde dizia que não eu... escorrega não, volta lá na pergunta. Deixa eu puxar aqui o Baba Mike. O senhor respondeu, vamos voltar na linha de raciocínio, que o senhor fala da sua fala, respondia naquela entrevista lá no que aconteceu sobre as suas vivências. Sim. Até eu entendi. E aí o senhor está nos contando o que acontece no seu templo, que também que é legítimo, a gente também sabe disso. Mas o senhor sentiu em saia justa e foi incomodou de alguma forma? Repercutiu negativo? Então, olha, eu sou muito relaxado com esse tipo de situação, porque assim, eu não preciso que alguém avalie aquilo que eu acredito. Ou valide de alguma forma. Tá me entendendo? Eu não preciso que alguém venha validar aquilo que eu acredito. É como eu falei, eu estou aqui para falar sobre a cultura iorubá, não colocar a verdade absoluta. Ou seja, aquele que vai de encontro com o que eu estou explanando aqui, ok. Aquele que não vai, busque melhor um entendimento que te agrada. Mas, então assim, eu acredito que São muitas verdades. eu sou bem tranquilo nessa questão. Se alguém discordar de mim, eu acredito que eu sei o que eu passei, eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu vivenciei em terra iorubá. Então, o que eu acho interessante, só vai continuar. Eu acho muito legítimo quando eu digo pro Baba Mike assim, isso aí que o senhor está falando, para mim, tá errado. Por isso, eu acho que tá errado. Eu te apresentei os meus motivos para achar que tá errado. Não só tô dizendo você tá errado e pronto. E pronto. Eu sou bem a gente é de Exu, né? Então a gente gosta de coisa lógica. Lógica, matemática. É matemática. Para mim uma coisa tem que bater. Se você vir falar para mim que isso é assado, eu vou parar e vou falar assim, mas por quê? Qual que é a lógica dessa teologia sua? Me explica, porque se você não me explicar, eu não vou entender, né? Então, assim, e eu acredito que a cultura iorubá, ela tem a sua forma de pensar. Os povos, as pessoas que vivem no panteão iorubá, eles possuem conhecimentos distintos uns dos outros. Às vezes uma casa de orixá aqui, ela tem um conhecimento diferente de uma casa de orixá ali do lado. Como eu já vi... E cultuando o mesmo orixá. Cultuando o mesmo orixá, assim como o Xangô. Em Oió se entrega Orobô e Obi a Xangô para Iemanjá e se coloca dentro do assentamento de Xangô. Sim. Porque tem a concepção de que se Iemanjá não abençoar aquilo ali, nada está feito. Então o Obi é rezado para Iemanjá e é colocado. Em Ibadã, por um exemplo, se dá Orobô e se dá Obi direto a Xangô. Ponto. Em outra terra iorubá, em outros lugares, não se oferece Obi a Xangô. Agora, o que eu não acho certo é eu chegar, vamos pôr numa entrevista, eu não conheço. Eu escutei
um sacerdote falando para mim. Ouvi falar. Ouvi falar que, olha, Xangô não come obi. Então eu chego em todas as entrevistas que eu vou falar, em qualquer pessoa que eu vou falar, Xangô não come obi. Isso é maluquice. O fulano de tal deu obi no seu Xangô. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas precisam... E foi esse tom que o senhor sentiu nesse dia? Sim. Esse tom. Eu acredito que... De radicalidade. Sim. Eu acredito que a gente precisa entender aquela pessoa que você está perguntando, né? E também saber que, por um exemplo, eu vivo a minha vida para orixá. A minha vida, ela é voltada ao orixá. Eu não faço outra coisa hoje da minha vida sem ser cultuar os orixás. Então, de segunda a segunda, eu estou dentro do meu templo religioso, cultuando o orixá. Então, assim, eu não faço outra coisa além disso. E eu faço isso desde quando eu nasci. Eu estou dentro da cultura do Ifá desde quando eu nasci. Então, eu tenho uma base. Eu tenho uma base para falar sobre essa cultura a qual eu nasci e vivencio até hoje. E sou um pesquisador dela. Então, pelo menos daquela que o senhor teve acesso. Porque sim. Famílias, isso já bem colocou aqui. Eu tenho um povo em Oió sim. E tal. As famílias na qual o senhor tem acesso. E o senhor diz, aqui come obi, aqui come orobô, aqui come obi, aqui come orobô. No candomblé não come obi. Quer dizer, em cada local, sim. Em cada grupo étnico, uma forma. Por isso que eu respeito muito a cultura do candomblé. Porque se eu vejo em terra iorubá semelhança, o tanto de diversidades de conceito, de entendimento, por que eu iria chegar aqui no Brasil e dizer que o que é feito no orixá aqui estaria errado? Só se eu fosse maluco. Aí eu sou incoerente. Não posso, eu não sou incoerente. Eu trabalho com coerência. Então, se eu vivencio lá na África diversidade de culto, formas distintas de se praticar o orixá, de se fazer um iaô, por que eu iria falar que um iaô que é feito no candomblé, da forma com que é feita, estaria errado? Se eu fosse maluco. Ou eu tentasse tampar o que os meus olhos enxergam. Não respeita a cultura dos outros é porque não conhece cultura nenhuma. Nenhuma, exatamente. Eu quero dizer assim, quem não respeita a cultura religiosa, a diferença da cultura religiosa dos outros, não conhece cultura nenhuma. E outra, talvez nem a dele, porque não há cultura que nasce do nada. Uma cultura, geralmente, ela é descendente da outra, de alguma forma. Sim, e orixá é a essência. É isso aí. Né? Nós cultuamos uma essência. Oxum, ela sempre é uma essência única. É a água. Então há muito em comum para todas essas culturas. Para todas essas culturas. É isso aí. Então, assim, quando eu falo de Xangô, é único. O mesmo raio que cai aqui, ele vai cair lá em Oió, ele vai cair na Espanha, ele vai cair em Portugal. Eu acho o senhor muito educado. Muito, muito educado mesmo. Mas falaram que isso deu problema para o senhor com o povo da Nigéria. Não, de forma alguma. É como eu queria dizer. Aqueles sacerdotes de Oió, na verdade, eles foram oprimidos a falar aquilo no vídeo por uma pessoa lá, o qual nós temos briga, que não vem ao caso citar o nome dela. Não precisa citar o nome, mas se o senhor quiser falar, fica à vontade. E essa pessoa lá, em terra iorubá, em Oió, não é natural iorubá, ela é de outro país. Essa pessoa, ela oprimiu os africanos a falarem aquilo. Então, assim, eu continuo junto dos sacerdotes, nós nos falamos. Então, assim, eles são minha família e me conhecem há muito tempo. Então, fica difícil para alguém hoje tentar destruir uma coisa que nós construímos com o tempo, né? Me conhecem de criança, os iorubás, muitos deles me conhecem desde criança, sabe da minha índole. Não ia caber, né? Sabe do meu caráter. Então, assim... O que você acha que leva essa embaixadora cultural de Oió a oprimir essas pessoas? Olha, eu acho que tem uma questão política muito grande aí, né? Eu acredito que em Oió tem uma questão política muito grande que se refere à questão junto de lei e fé.
né? Eu acredito que essa guerra aí entre Oió e Lei e Fé é o que ocasiona tudo isso. E aí a gente que ainda quer levar a cultura dos orixás, a gente que ainda quer a fé, quer a religião, ainda paga por uma briga política entre terras. Então, eu na realidade, assim, eu sou bem tranquilo quanto a então, isso. Você acha que eu acho que o tempo ele é funcional para tudo todo. Não tem a ver com o tudo problema política. da live, não, né? Não tem nada a ver com live. E aquela live chegou por pessoas aqui do Brasil querendo prejudicar de alguma forma, que são pessoas que vão lá. E eu não tenho... Que vão lá? E que vão lá também para Oió. Mas, gente, eu não tenho nada contra Oió. É como eu falo, eu faço parte da família lá de Oió. Mas eu cultuo orixá, eu não cultuo pessoas. Eu sou uma pessoa que cultua o sagrado, não o ego, a vaidade maluca das pessoas. Então, assim, para mim, eu sou muito tranquilo para dizer isso. Né? Eu acho que é muito complicado quando a gente quer falar de religião, de fé, quando a gente coloca a política no meio. Então, assim, quando entra a política numa questão religiosa, atrapalha. Eu acho tão estranho. Eu fui criado num candomblé que, antes de conhecer a tradição iorubá, que ele parecia tanto com a tradição iorubá, tanto. Sim. Não estou falando assim de detalhes religiosos, não. Modo de se viver, aquela comunidade. Eu tenho bastante filhos que são do Axé Bamboché. Não sei se o senhor conhece. Sim. No Rio de Janeiro. Tenho bastante filhos no meu templo que é deste axé, do Axé Bamboché. E na casa desses filhos do meu templo, que são sacerdotes, eu vejo muita coisa similar, muita coisa igual, na realidade. Muita coisa que eu vejo em terra iorubá. De alguma forma eu vi. Da Molu, menino que é seu filho? Não, tem o Anderson de Xangô, de Baru. Sim. Né? E tem outros. Sim. E dentro dentro do axé Bamboché, eu pude ver muita similaridade entre o culto, muitos rituais. E eles mesmos, quando vão comigo para Nigéria, eles falam, puxa, que não sei o quê. Por exemplo, eu levei as iás de Oió lá para casa, que é também uma das coisas que tentaram me bloquear. Inclusive, no ano retrasado, fizeram uma reunião em Oió para tentar bloquear os sacerdotes de irem até minha casa em Ibadan e não conseguiram. Né? Então, assim, tentaram bloquear eles de irem para minha casa. Então, assim, isso vem de tempos, não é agora. Foi só um gatilho para alguém não, de isso lá não foi, que já tinha não foi, problema, não foi ele, não foi de sucesso de live, nada disso. Não, sucesso não isso teve aí... nenhum. Eu sou uma pessoa de rede social, não vi isso, ouvi falando disso hoje aqui, eu não sabia disso. Então, isso daí foi uma questão que isso já acontece há alguns anos entre a minha pessoa e essa pessoa que é lá de Oió por ciúmes. Porque... Por que o senhor não gosta de falar o nome? Porque eu sou diferente dela, já que ela gosta de expor o meu nome em rede social para falar besteira, eu sou diferente. Eu acho que a gente foi... eu cresci de uma forma diferente dela. Parabéns. Então, assim... então, eu acredito que... enfim, o tempo vai dizer tudo. Né? O tempo, ele vai dizer Mas tudo. na fala dela, ela tocou no assunto dessa live? Sim, ela citou que eu estava dizendo na live uma coisa nada a ver que eu não tinha dito na live. Porque, assim, as pessoas precisam entender uma coisa. Mas o que é que ela diz que o senhor Se falou? eu sou um sacerdote do Ifá, Sim, eu tenho que dizer aquilo que o Ifá prega. Lógico. Ponto. É a sua bandeira. Então, se eu disser que Ogum foi iniciado em Ifá, eu não estou errado. Porque é o que os babalaôs pregam em terra iorubá. Todos pregam isso. Agora, se o sacerdote de Ogum lá em Oió fala que Ogum não foi iniciado em Ifá, eu não estou nem aí. E aí eles querem fazer vidinhos, querem postar uma coisa que, tipo assim, eu não estou nem aí, cara. Sabe por quê? Porque não é o que eu aprendi.
Mas respeita. Eu respeito a opinião do Lógico. sacerdote, mas ele vai seguir aquilo. Eu vou seguir o meu aprendizado. Então eu acho que as pessoas muitas vezes elas querem criar confusão na internet, querem criar briga, querem criar conflito numa coisa que não existe. Então é como se alguém já estivesse esperando um gatilho para poder fazer o que fez. Né? Exatamente. E aí essa live aí, que infelizmente o senhor foi de bom coração, mas parece que não devia estar no seu nível, né? No jeito, né? De educação. Mas eu tô pronto para tudo. Eu sempre falo, eu cresci dentro mas de não uma casa. Homem de Exu? Meu pai tinha mais de 300 filhos de santo. Meu pai carnal. E eu tive a graça. Como chama o seu pai? Valdir de Oiá. Valdir de Oiá. Eu tive a graça e o prazer de crescer dentro de uma casa de santo, dentro de uma casa do orixá, com essa quantidade de pessoa, para eu aprender a conviver no meio das cobras, no meio das ariranhas, no meio das coisas boas, no meio das coisas ruins. Você nasceu no meio das ariranhas? Eu nasci no meio de tudo. Então você... Coloca isso aí, um forte. Ele nasceu no meio das cobras e das ariranhas. Vai ser interessante, hein? Então, eu pude aprender com o ser humano. Sabe lidar com gente. Exatamente. Então, que é mais complicado. Acho que o sacerdote fica pronto ou não fica pronto nunca quando ele aprende a lidar com gente. Sim, esse é o nosso papel. Eu, como bom filho de Exu, tenho que trabalhar sempre a tolerância. Né? É isso aí. Então... Muitas das vezes as pessoas falam pra mim assim, só filho de Exu não. Você é calmo demais. Eu não aturo isso, eu não aguentava esse tipo de coisa. As pessoas falam isso pra mim. Os filhos de Exu, eles aguentam determinadas questões que as pessoas não aguentam. Lógico, quando sai do sério, não quer estar perto. Sim, é porque assim, eu sou um tipo de pessoa que eu não tenho tempo para ficar causando conflito com outras pessoas na internet. Não tenho esse tempo. Agora, se tem um problema, eu resolvo. Já faz parte da vida da gente, a internet, você acha, as redes sociais? Então, eu acho que acaba sendo, né? Então, assim, eu não tenho tempo de estar arrumando conflito, confusão, querendo falar melhor que alguém, querendo ser melhor do que alguém, expor uma fala melhor que alguém. Eu faço o meu trabalho. Vai ter aquele que vai gostar e vai ter aquele que não. Mas eu vejo coerência no que você fala. Eu sou uma pessoa que eu não sou dono da razão, mas eu tenho o meu mundo interior. Sim. E aí eu tenho a minha razão. Ela pode não servir para você, sim, para o Salim, para ele. E eu sou uma pessoa de Exu. Conheço a cultura desse povo, que é muito simples. Eles pensam simples demais. Sim. Na verdade, algumas pessoas criam dificuldade para vender a facilidade. Sim. Né? E você fala com coerência. Agora que você falou esse ponto, tem muita pessoa que fala assim, Babá, como que... Pessoas que até mesmo vai para a África. Como que o senhor consegue fazer esses textos, expor o orixá dessa forma? Eu falo, não é fácil. Porque tem muito estrangeiro que vai para a África e aí quer perguntar para o africano, achando que o africano vai falar sobre, por exemplo, Oxum, um texto, ele vai falar o mínimo que você tem que estar com a cabeça ali. Pensar como ele e dali você desdobrar aquele assunto. Porque se você for perguntar para um africano, um iorubá, uma sacerdotisa de Oxum, que eu também faço parte lá em Oxobô, das Iás de Oxum também. Se eu perguntar para elas, Iá, quem é Oxum? Ela vai falar, Oxum foi uma mulher guerreira, uma mulher brava, uma mulher forte, uma mulher do empoderamento, uma mulher de força. E ponto. E ponto. Dona das águas. E ponto. E ponto. E dali, ela vai contar ali um Itã, uma história, e dali eu vou ter que desdobrar sobre quem é esse poder de Oxum. Né? Porque se eu for perguntar pro Yorubá, ele vai ser cru. Não, ele vai ser Yorubá. Ele vai ser Yorubá. Ele vai ser simples. Ele vai ser simples. Porque a religião desse povo é simples. Sim. Orixá é simples. Orixá é muito simples. A gente aqui... Orixá é muito simples. É que o brasileiro, no contexto geral, nós, o povo brasileiro, o povo da diáspora, quer mais, porque precisa de mais e mais, infinitamente mais, infinitamente mais. O Yorubá pega um obi, talvez ele não faça nem reze o oriki dele, né, que é o brasão dele, familiar, parta um obi e conversa naturalmente com o orixá, assim como a gente está conversando.
e tá pronto o culto. E não tem o Najé, como a gente chama aqui, o Alguidar, nem nada, o Ebó é em cima do Ibá e tá pronto o culto. Sim. Isso, pro brasileiro, soa estranho. Soa... É igual a questão da oferenda, né? Do Adimu. O Yorubá, ele faz o Adimu pro orixá para ele comer. Né? Nós aqui no Brasil estamos acostumados a riar a comida no pé do santo. Sim. Nós Sem participar. Nós estamos acostumados a riar a comida no pé do orixá. Que para o Yorubá não tem lógica. Porque o orixá ele come através da nossa boca. Então, a gente oferece para o orixá aquilo que nós comemos. Então, lá na África, quando vai ofertar uma comida, por exemplo, para Ebé, vamos supor assim, Ebé é muitas frutas, muitos doces, enfim, não sobra nada. Eles colocam ali na oferenda na hora, reza, faz o que tem que fazer, ou seja, aquela questão energética ali, ela está ali, o fundamento energético daquele elemento, que é as frutas, e depois daquilo ali, todo mundo vai comer aquela oferenda. Porque eles acreditam que o orixá come através da boca do ser humano. Então, assim, são conceitos diferentes que uma pessoa que não está acostumada, ela vai para lá e vai falar, gente, esse povo é miserável, come igual um louco. E aí vai vir a questão da respeitabilidade, porque Sim. Quando eu toquei no assunto dessa live, sinto que é desagradável esse tipo de assunto, faltou respeito, né? Porque entende-se que a sua cultura não precisa ser idêntica à minha e eu tenho que respeitar a sua forma de culto. Sim. Também quando estamos falando de cultos, né? É. Quando estamos falando de religião existentes. É. Não aquilo que eu quero criar agora. Né? Porque tem isso também, tem gente que quer criar religião. Ele está criando uma coisa nova? Deve ser, porque não é candomblé, mas canta cantiga de candomblé, aí faz um ouro que não é de candomblé e também não é do culto iorubá. Então, eu não sei o que é. Então, aí assim, não deu para conversar, né? Porque aí isso não não dá, é uma porque... coisa que a pessoa entende, conhece. Exatamente. Nem se tem não fonte de pesquisa. Se não é o que uma pessoa da Umbanda tradicional conhece, não é alguém do candomblé tradicional conhece, não é alguém que do Ixexê tradicional conhece, aí fica difícil. Aí não tem assunto, né? Não batia as conversas. Não tem como ter assunto. Não batia as conversas. Tá casado há quanto tempo? Eu há 3 anos e meio. Já tem filhos? Não. Não pretende? Pretendo. Tá preparando? Como é que é? Tá ensaiando? Tá treinando? Eu tenho 7 filhos, um homem de Exu, tem que ter filho. A mulher tá nova ainda, tem 21 anos. Quer aproveitar mais, né, babá? Quer estudar. Ela. Quer estudar. Ótimo. E você mora aqui em São Paulo? Isso. O templo fica em São Bernardo do Campo. São Bernardo. Isso. Que ótimo. Perto da casa onde eu me cuidei a vida inteira, no Baixinho. Entendeu? Sim. Mas eu quero perguntar assim, essa casa de vocês... Conheço o Dudu. Dudu. Mandar um abraço pro Dudu. Dudu é... Aí Dudu é uma graça. Muita gente boa. Gente boa. Essa casa de vocês, na Nigéria, como é que é? Facilita para você viajar de alguma forma, o fato de ter imóvel lá, os trâmites legais. Me explica que eu não sei como é que funciona. Então, não sei mesmo. Então, Para adquirir foi difícil, tem que ser ganhado, é comprado mesmo. Então, lá o que acontece? Você precisa ter algumas documentações lá para você ter um imóvel lá. E aí você tirando o imóvel lá, você consegue ter uma quantidade de tempo maior lá. Porque você tem casa fixa. Isso, por exemplo, eu posso pegar um visto de 1 ano, 1 ano e meio, cada vez que eu for. Isso se não tiver um documento. Se eu não tiver um passaporte, por exemplo. Se eu não tiver um passaporte nigeriano. Né? Então, mas também qualquer pessoa que queira ir para a terra iorubá, a gente consegue tirar o visto no consulado. Fácil. Lá em Brasília. A gente consegue resolver a questão do visto. É caro uma casa na Nigéria? Depende. Isso aí é curiosidade minha, acredito que é de muita gente. Sim, depende, eu acredito que depende. Comparado com o Brasil. Depende, assim, é mais barato comparado com o Brasil, né?
mas também comparado ao povo Yorubá também, dependendo do que você vai fazer ou dependendo da casa, é um pouco salgado, né? Não Vamos entendi, supor ficou assim, confuso pra mim isso aí. não que o valor, vamos supor assim, se a gente comparando com o Brasil, lá é mais barato, mas comparando também com o povo, para o povo Yorubá que está ali, acaba sendo Com a grana deles, né? isso, um Isso. custo um pouco maior, porque lá também na Nigéria tudo é dólar, né? O dólar lá é muito grande. Então, depois do dólar lá você troca para o Naira. E muitas pessoas pensam, pô, o Naira é um valor baixo, é uma nota baixa. Só que o Naira Pra não comprar é. uma casa é um caminhão, né, de dinheiro. Em Só que Naira. quando você passa a viver lá e utilizar o Naira, você vê que Tem valor. tem valor e o dinheiro vai embora. Então, Porque tem assim, comunidade, principalmente onde está Orixá, as comunidades são bem mais carentes, né? sim. Então a gente E tem ideia de que o imóvel perto dessas comunidades tradicionais é muito mais barato do que, por exemplo, em Lagos. sim. Então, em Lagos, por exemplo, em Lagos tem Vitória Island, que é outro mundo. É outro mundo, lá onde ficam os ricos. Lá eu já pude ficar lá alguns dias em Vitória Island. E na rua onde eu fiquei tinha loja da Porsche. Ó, Então você vê, você atravessa a ponte, a você não miséria. tá na Nigéria. Já Vamos supor assim. entendi. Dentro da Nigéria. Você atravessa uma ponte, você tá em outro mundo. Mercado com tudo do bom e do melhor. Bom, Carrefour. Com comidas assim importadas, com, enfim, salame importado, coisas assim que você fala que do outro lado da ponte você não vê com tanta facilidade. Vou nem ver. Até vê, às vezes, tem mercado grande, vamos supor, em Ibadan tem supermercado grande, que tem bastante coisa. Enfim, Lagos. Agora, em Vitória Island é sensacional, assim, é uma outra. Mas você não vai encontrar Mas não tradicionalista. vai encontrar orixá lá. Orixá Só você tem que muçulmano e ir, cristão. você tem que ir para a parte Yorubá mesmo lá, que é É nesse lugar que eu tô te perguntando se o imóvel é Abeokuta. barato, com 100 mil reais. Não, com 100 mil reais você consegue ter uma casa Boa. legal. Não, não é uma casa, Nem aqui uma no Brasil. mansão, Nem no Brasil, mas é viu? uma casa bacana, que você vai ter uma casa ali com piso, com bonita, uma casa bonitinha, com quartos, banheiro, Direitinho. mas é direitinho, uma casa que dá para morar. E a lenda da água, é verdade? Não pode beber? Então, a água lá é perigosa. Para gente que não está acostumado, para beber água do poço é complicado. E lá também tem umas águas de saquinho também que eu não indico as pessoas beberem quando vão para lá. Que aquela lá não é uma água filtrada, uma água 100% filtrada. Então, sempre que for para a Nigéria, o ideal é comprar água de garrafinha. Porque lá tem águas de garrafinha, água boas, por exemplo, tem água da Coca-Cola. Enfim, tem várias garrafinhas de água boa que são potáveis, que aí você compra o estrado lá. Com esse monte de gente que foi pra lá e ficou doente mesmo. Sim, Por conta da água. sim, a água lá é um perigo. Se você tomar água do poço, a gente que não está acostumado com a convivência lá, as crianças bebem, todo mundo, os adultos, todo mundo toma. Mas a resistência É deles, diferente, acostumou. a imunidade deles são totalmente diferente da nossa imunidade. Então, é bem complicado. Até mesmo a alimentação. Né? A alimentação, eu Já particularmente, come de tudo. eu como de tudo. Dentro da cultura iorubá, o que tem, eu como. Mas geralmente quem eu levo, não. Então a gente prepara arroz, carne frita, Vocês fazem frango, a gente separado. faz na cozinha, tem cozinha lá, a gente faz. Então, para manter aí a comida. Também eu indico as pessoas a levarem comida, aquilo que pode arroz, feijão, carne seca, vamos supor, coisas que é seca, linguiça, paio, essas coisas Que que passa. passa tranquilo. Então isso são coisas que vai fazer falta. São coisas que uma pessoa que quer ir para a Nigéria deve levar na mala, porque senão vai sofrer com a alimentação. Mesmo quem fica no hotel? Mesmo quem fica em hotel. Mesmo quem fica em hotel, porque a alimentação é diferente, tempero é diferente. Eu ainda não tive a oportunidade, já ensaiei várias vezes
Inclusive, estava com passagem, passaporte, visto, tudo pronto. Festival de Xangô de 2010. O último festival de Xangô antes da pandemia. 19. Deu errado. Quer dizer que não era para ir, né? Então, vou aguardar isso acabar. Para no momento certo, eu quero ir em Oió. Eu sou de uma nação que originalmente é Oió, né? Sim. Eu levo as pessoas lá nos templos em Oió também. E eu quero ir, vou me preparar Por para mais ir. que tem gente que não gosta lá. Quem sabe quando eu for, não vou com o senhor Mas eu para levo. registrar publicamente esse encontro do senhor com essa moça portuguesa para ver o que acontece. Ah, não. Não tenho essa vontade. Já não. teve algum Não tipo tenho, de contato? não tenho a vontade de ter esse Mas já desprazer. teve esse contato? Já foram amigos? Não, a gente já conversou há muito tempo. Inclusive, ela gosta muito de uma senhora que é para mim como mãe. Ela, uma das Yalorixás que me criou praticamente, que é a Yao Jefunké, a Lari. Essa senhora hoje tem o quê? 76 anos. E ela vem pro Brasil também, fica na minha casa também. E ela também faz parte lá do pessoal de Oió de Xangô também. E ela é sacerdotisa de Yami, de Egungun, é de Badã. E ela faz parte lá do pessoal de Xangô também. E ela me criou como mãe dentro da parte religiosa, desde muito criança, desde pequeno. Então ela que me deu autorização para eu fazer a minha primeira iniciação. Ela que me deu autorização para eu fazer determinadas situações dentro do culto. Então você teve contato lá de alguma forma com a embaixadora lá? Sim. Um bom contato. Não, isso antigamente a gente conversava até mesmo pela internet. E quando ia também tinha um bom contato? Não, eu nunca cheguei a conhecer ela pessoalmente, não. Aí já não tá querendo também mais. Também não tenho essa vontade, não. Esse é o Baba Mike. Olha, Onira Calçados, Pilão de Ouro, Dr. Zé Pilinta, Invicta e Liaxé são os patrocinadores desse podcast. Baba Mike, o senhor não tem um sapato, Onira? Eu ganhei. Babuche? Ganhou? Hoje? Ganhei hoje. Tá usando? Não tô usando agora. Então você não sabe o Mas que tá é lá bom. guardado. Não sabe o que é bom. A partir desse sapato, o senhor pode ter certeza absoluta que o senhor só vai usar esse Eu calçado. acredito, porque eu experimentei e gostei bastante. Porque nós que somos de culto de orixá, a gente tem o pé chato. Não é verdade. De tanto andar descalço. Aí, tá vendo? Pronto, de tanto andar descalço. E nem todos os sapatos sociais, né, até babuche, eles são confortáveis na lateral do pé. Fica inconfortável. Você põe o pé dentro que ele fica te apertando. Inclusive tem uma outra marca de babuches aí que aperta o pé da gente. Não é legal, sabe? E eles são feitos anatomicamente para o pé do religioso, sabe? E também tem uma sandália. Deixa eu mostrar para o senhor. Me dá uma sandália dessa aí, produção. Depois você vai me dizer. O senhor é um homem de... Olha isso aí, para usar no dia a dia. Dá aqui uma pro Balai. Olha só para você ver. Eu vi que o senhor estava de sandália. Olha só, olha isso. Bonita, hein? Feita para o povo, no dia a dia na roça, na hora de ração, sabe, tá no culto de orixá, sai para cá, vai para lá. Esse lançamento aqui da Onira também, pensando em quem? No Iaô, que não pode, no caso do Candomblé, que não pode ainda botar sapato, né? Tem que andar com o chinelinho embaixo. O Iaô também pode calçar Onira calçados. Você é de Xexê, de Umbanda, de Jurema, de Catimbó, da religião nova do moço aí, de todas essas religiões, você pode usar Onira calçados, porque são sapatos muito bons. Quero te pedir muito obrigado. A do pé Shewo. Quero te pedir muito obrigado. Você é um jovem muito inteligente. Tive um prazer imenso de te conhecer. Igualmente, foi um prazer estar aqui com juro por Deus, por Olórum, pro meu pai Exu, muito. Não me arrependi desse bate-papo, de conhecer a sua pessoa. E você é um grande sacerdote. Obrigado pelo Primeiro, carinho. por não ser uma pessoa intolerante. Você também é um descendente dessa religião, desse povo iorubá. Você não se apropria da religião do povo preto, você luta por ela. Isso aí. E eu fico muito feliz e agradecido em nome da Pilão, da Onira, da Eliaxé, das Velas Invictas, da Dr. Zé Pilinta, por você ter participado com a gente aqui,
Babá, Eu que agradeço, foi um prazer quer mandar seu imenso. recadinho? Como é que faz para encontrar o Babá Mike? Eu quero ir lá jogar, eu quero conhecer esse jovem aí e que teve essa vida inteira dentro da cultura urubá. Eu quero ir lá bater um papo com ele, quero consultar, quero falar com ele. Eu tenho o Facebook, né, que é Mike Figueiredo Gomes, o meu Facebook, e tem o telefone que tá passando aí embaixo, tá bom? Mas você diz que foge para ir pra Macumba. Eu fujo pra ir pra Macumba. Então lá não tem toque de catiço, não, seu Não negócio? tem. Mas eu gosto de tocar bacati. Aí sim, tá vendo quando não tem tolerância? Tchau pra vocês, um abraço. Tá cheio. Esse foi mais um Pod Black. Tchau, tchau.